quer falar mais sobre direitos, né? Aproveitar esse momento em que os bancos estão em greve e aí a população fica indignada porque precisa, né, acessar os serviços que o banco oferece e os serviços não estão disponíveis porque as agências estão parcialmente fechadas ou totalmente fechadas em alguns casos, né? Até que ponto eles podem fazer a greve cerceando, no certo sentido, os direitos do usuário do banco? Se somando a isso também, a greve dos Correios, né? Nós estamos tendo aí dois setores que têm prejudicado bastante aí a população em geral, que são os bancos e os Correios. Bem, o direito à greve é um direito constitucional. Obviamente que o trabalhador, como arma de pressão sobre o seu empregador, ele tem todo o direito, né, dentre outros mecanismos de pressão, ao direito à greve. Ninguém está aqui nessa mesa condenando a existência do direito à greve. Agora, por outro lado, obviamente que tem um cidadão que precisa se utilizar de alguns serviços considerados essenciais do dia a dia e que não pode ter o seu direito prejudicado. Então, obviamente que é nesse limite que a gente vai discutir aqui, nas perguntas que vão vir aí das ruas. E já tem uma pergunta sobre isso. Que eu quero fazer para o senhor, que a pergunta da rua veio no meu ouvido aqui hoje. Diz o seguinte, eu sou obrigado a pagar a conta quando os bancos estão em greve? Ou me isento das contas? Bem, aí é que está a questão toda, porque hoje, por uma série de alternativas, você pode pagar a conta em outros mecanismos. Então, por exemplo, algumas contas referentes a uma empresa bancária que existe no Brasil, elas podem ser pagas em casas lotéricas. Então, por exemplo, títulos que podem ser resolvidos em casas lotéricas, eu não vejo como a pessoa deixar de pagar. Se a pessoa tem um serviço de internet, se ela tem um serviço de internet, obviamente ela também tem como pagar. Agora, ninguém no Brasil é obrigado a ter serviço de internet, não é um mecanismo obrigatório para essa pessoa e muito menos todos os boletos bancários vão ter possibilidade de pagamento e também agências de casa lotérica. Então, nesse caso, obviamente, você vai ter que pagar a conta. O que vai se discutir é a questão dos juros. Obviamente, assim que voltar ao funcionamento normal da agência, você aí faz o pagamento. Agora, lembro também que hoje, por exemplo, várias contas podem ser pagas também no caixa eletrônico. Então, se o caixa eletrônico está funcionando de forma regular, está num limite que é possível no caixa eletrônico e coisas desse tipo. Agora, o que tem que ver é aquilo que realmente necessita do bancário para fazer a operação. Aquilo que realmente necessita do bancário para a operação, aí sim se discute a questão dos boletos. Mas aí se somando ao outro problema, que é o dos Correios. Que não chegou o boleto. Que o boleto não chegou. Aí sim, aí bem mais caracterizado. Como o boleto não chegou, não há de se discutir a incidência de juros para o consumidor. A segunda pergunta é a seguinte. Se eu não paguei a conta na data, porque o banco estava fechado, o caixa eletrônico estava fechado, então, se eu tenho que pagar os juros, como que eu faço para discutir esses juros? É o que você disse. Não pagou a conta porque o banco está fechado, não teve limite disponível, porque isso aconteceu comigo. Fui pagar uma conta e o limite não cobria o valor da conta que só na boca do caixa. Então, isso vai acarretar juros. Como discutir esses juros? Esses juros você vai discutir diretamente ou com o fornecedor responsável pela emissão daquele boleto ou a própria agência bancária para que faça o estorno desse valor. Se não se resolver por aí, não tem outro caminho que não seja um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo um juizado de pequenas causas, ou se no seu município tiver um juizado de defesa do consumidor, como tem aqui em Belo Horizonte, aí esse é o caminho a ser procurado por você, consumidor, consumidora. Agora, a terceira pergunta, Bruno, é o seguinte, o telespectador está preocupado, eu posso ficar sem receber meu salário, já que os bancos não estão funcionando? Como funciona nessa situação? É pior do que não pagar a conta. Não receber no final do mês, né? Aí o prejuízo é mais grave ainda. Então, é uma coisa que pode acontecer e se isso ocorrer, gerando, obviamente, danos de ordem material ou moral sobre esse usuário, obviamente que ele pode judicialmente conseguir a reparação desses valores. Aí é uma questão muito mais para o judiciário mesmo, não é nem caso de PROCON, não. Agora, nesses casos também, por exemplo, o correio, a gente falou de correio aqui, muitas empresas trabalham dessa forma, pela venda por internet. No caso do consumidor ter adquirido qualquer tipo de produto, de repente uma roupa ou uma bijuteria ou qualquer produto pela internet, o correio não funciona. Então esse produto não chega até ela. A responsabilidade
é então do Correio ou da empresa? Ela tem que recorrer e responsabilizar quem nessa situação? Nesse caso, você forma o que nós chamamos de uma cadeia de relação de consumo. Então, o que acontece? Tem o fornecedor, que é o que você comprou o produto. Tem um segundo fornecedor, que são os Correios, que vão fazer a entrega desse produto. Então, formou uma cadeia e chega até você, consumidor final. Então, nesse caso, quando forma uma cadeia de fornecedores, o consumidor ele pode ingressar em juízo ou no PROCON contra todos os fornecedores ou optar por um deles. Então, no caso, pode ser os Correios diretamente ou a empresa que vendeu o produto. A empresa que vendeu o produto vai falar assim, mas eu não dei causa ao problema, não interessa. Ela responde independente da existência de culpa. Indeniza o consumidor e, se for o caso, essa empresa entra com o que nós chamamos de ação de regresso contra os Correios, ou seja, para buscar a indenização que pagou para o consumidor. Ô Bruno, agora deixa eu fazer uma pergunta. O banco ele é obrigado a manter algum tipo de serviço mesmo durante o período de greve? Porque a greve é do funcionário, não é do banco. O banco é a instituição financeira, não quer que o funcionário pare. O banco também não quer deixar de receber os pagamentos ou aquilo que o cliente vai fazer, os depósitos e tal. O banco é obrigado a manter, então, uma prestação de serviço ali parcial ou não? Não. Isso que é a pergunta, inclusive, que veio de alguém de casa. Você fez a mesma pergunta de um pessoal que veio de casa. Perguntou a mesma coisa de Jean, perguntou até mais. O banco é obrigado a, pelo menos, abrir um espaço, seria das 10 às 4 horas da tarde, é obrigado a abrir um espaço de tempo, mesmo na greve, para atender? Não é obrigado, a não ser que haja alguma determinação judicial, como acontece em alguns casos. Então, por exemplo, a gente tem aí, infelizmente, com frequência no Brasil, greve dos metroviários em relação aos funcionários de metrô. Aí a justiça determina que eles operem pelo menos nos horários de pico. Aí é a determinação judicial. Então, se vier uma determinação da Justiça do Trabalho, sem dúvida nenhuma, que eles são obrigados a disponibilizar o mínimo. Mas não é nenhuma ação contra o banco, é ação contra os sindicatos bancários. Então, os sindicatos bancários têm que fazer valer essa determinação judicial para que tenha um mínimo de funcionamento. Isso porque o banco não pode forçar o funcionário a trabalhar. Não, a não ser que ele consiga judicialmente a declaração que a greve é ilegal. Quer dizer que o banco, então, ele está no contexto da greve como vítima também, como o consumidor está nesse caso. Mas continua, vítima entre aspas. Entre aspas, porque ele continua responsável pelo consumidor. Então, qualquer dano que ocorra em relação a juros, não recebimento da conta salário ou qualquer coisa desse tipo, ele vai responder por danos causados a esse consumidor. É exatamente isso que eu quero perguntar. Qualquer transtorno de qualquer natureza, então, o consumidor ele pode pedir essa indenização ao banco diretamente? Deve. Deve pedir. Se houver esse tipo de transtorno, ele deve pedir essa indenização. Por mais que o direito à greve seja constitucional e tal, não interessa. Houve dano ao consumidor, o fornecedor responde independente da existência de culpa. O que vai ter o problema aí para o banco é um duplo prejuízo. Além da greve que houve, o banco ainda vai ter que indenizar o consumidor e provavelmente não vai conseguir ação de regresso contra os grevistas, porque aí os grevistas estão no direito deles. Sim. A minha pergunta aqui do pessoal que veio de casa também é a seguinte. A gente sabe que quando o banco está em greve, existe o caixa eletrônico externo, quando também está funcionando, ou a internet. Não tem acesso a esses mecanismos. Tem o banco a obrigação de dar a ele algum outro tipo de acesso ou abrir a porta para ele ser atendido de alguma maneira, algum outro tipo de acesso, para ele ter acesso àquilo que seria o dinheiro dele, tendo em vista que a pergunta dele é a seguinte: eu tenho dinheiro, depositei no lugar para ficar guardado e eu quero ter acesso ao meu dinheiro a hora que for. Isso o banco tem a obrigação então de abrir algum mecanismo para ele ter acesso ou não? Não tem. A não ser, novamente, se houver uma decisão judicial que determine o mínimo de funcionamento em relação aos funcionários do banco para atendimento a esse consumidor em todos os seus setores. Porque quando se tem a greve, é a greve dos funcionários, que ela pode ser parcial, ela pode atingir apenas um setor, por exemplo, os bancários que estão ali lidando com o atendimento direto do cidadão, mas pode ser uma greve geral, pegando todos os funcionários. Então, se pega todos os funcionários, obviamente, não há como o banco forçar a esses funcionários, no momento grevista, de voltar atrás, a não ser, obviamente, numa decisão judicial. Agora, há uma pergunta também que veio de casa. As empresas, nessa época que os bancos estão em greve, as empresas podem cobrar juros em cima de contas que as pessoas não conseguiram pagar por esse período de greve, então? As empresas vão cobrar os juros, né? Agora,
eles não são devidos, porque o consumidor não deu causa ao atraso no pagamento daqueles valores. Então, se o consumidor não deu causa ao pagamento desses valores, obviamente que esse consumidor pode, judicialmente, ou até mesmo através de órgãos de defesa do consumidor, que é um mecanismo administrativo, tentar anular ou renegociar essa questão dos juros. Toda vez que o consumidor não deu causa, greve de banco, greve de correios, ou até mesmo não tem greve de correio, coisíssima nenhuma, nem banco, mas houve um erro no processamento da emissão do boleto para aquele consumidor, e aí por isso chegou em atraso para aquele consumidor. Então, a situação que o consumidor não deu causa ao problema, obviamente que aí não há de se discutir juros, que nós chamamos moratórios, que são aqueles devidos à demora no pagamento para esse consumidor. E a gente percebe que o transtorno pode ser muito maior do que a gente pensa, né? Eu estou aqui pensando numa situação hipotética, por exemplo, você imagina o cara deu um cheque e o cheque vai ser compensado dentro do período da greve e o consumidor não teve condição de depositar o dinheiro para cobrir o cheque. O cheque bate, volta sem fundo e aí a empresa reapresenta o cheque de novo e suponhamos que ainda está no período de greve. O cheque volta pela segunda vez e aí o banco, obviamente, vai processar o cliente, né? Porque claro, bateu e voltou duas vezes, né? Aí registra o cara no SPC ou no Serasa, olha a dor de cabeça que o cara vai ter. Quer dizer, no frigir dos ovos, o consumidor ele tem direito, por exemplo, de mover uma ação contra o banco também por causa da situação. Danos morais e materiais. Mas eu acho que mais do que isso, como todo mundo tem ciência de uma situação grevista como está dos bancos, também os fornecedores têm um pouquinho de bom senso na hora de lidar com o consumidor. Quer dizer, sabe que está tendo problemas, né, de ordem bancária, então ter um pouco desse cuidado, mas não tem dúvida sobre isso. Bater o cheque ou não conseguir fazer o saque do dinheiro para pagar uma conta e assim por diante, qualquer transtorno dessa natureza, você tem o direito de ingressar em juízo. Então, o que é importante nesse momento? Guarde todo o noticiário referente a esse movimento grevista. Porque dano você sempre tem que comprovar duas coisas. Que houve o dano, então, por exemplo, o cheque voltou e o meu nome foi para SPC Serasa, então houve o dano. E o nexo causal, ou seja, a relação entre o dano e o fato. Como que você comprova o fato? Recorte de jornal, imprime página da internet que fala sobre isso, né? Grave aqui a nossa participação, né, com essa mesa maravilhosa aqui da Rede Super. Quer dizer, uma série de situações que vão comprovando a relação entre o dano causado e a sua argumentação. Agora, uma última pergunta que eu tenho, Bruno, né? Se o consumidor ele entra ali no banco para fazer o autoatendimento, né? Que eu acredito que algumas agências o autoatendimento funciona ainda nesse período de greve. E aí ele é constrangido pelos grevistas, porque há aqueles movimentos em que os grevistas vão para a porta do banco e ficam ali constrangindo as pessoas, né? E aí a pessoa se sente constrangida por algum motivo. Como é que o consumidor deve se comportar nesse caso? Faz uma ocorrência policial? E até outros funcionários, né, Gê? Porque tem, blackout. por exemplo, tem um blackout, o pessoal não pode entrar, quer trabalhar porque tem algumas situações, às vezes até um gerente tem uma responsabilidade muito maior para prestar diante da sua diretoria e ele é literalmente impedido de entrar, ou seja, o constrangimento com o consumidor e também com o trabalhador. Vários desses bancos, sejam eles públicos ou privados, eles têm terceirizados, né? Normalmente esses terceirizados eles não entram no movimento grevista, porque a relação jurídica deles é outra com relação ao banco. E muitas vezes eles têm uma relação jurídica de trabalho com uma outra empresa e essa empresa que é contratada pelo banco. Então eles não vão entrar no movimento grevista porque não faz sentido. O cara não é um bancário, né? Não é um bancário, ele é um prestador de serviço. Então o que acontece? Em hipótese alguma isso pode acontecer. Isso é legalmente proibido, né? Seja constrangimento ao consumidor aos demais funcionários. Então, se ocorrer isso, tem que sim fazer um boletim de ocorrência, tem que fazer uma denúncia, e aí as autoridades cabíveis para que isso seja coibido efetivamente falando. Tem que se munir de provas, então, para que realmente não aconteça sempre. qualquer tipo de problema, né? Sempre.